nós vamos falar de fluido cósmico ou plasma divino. Na verdade, o que nós vamos falar é da força do pensamento de Deus. O fluido cósmico ou plasma divino também é chamado de hausto do Criador. Essas expressões que estão no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e elas explicam muito bem que nós estamos banhados no pensamento divino e é ele que sustenta o universo. Há uma expressão dos amigos espirituais de que o universo é a projeção da mente divina. Exatamente isso que nós falávamos quando dissemos que estamos mergulhados dentro desse pensamento. A força do seu pensamento é que sustenta os mundos, as galáxias, as constelações inúmeras e, obviamente, todos os seres criados por ele. Existe uma cocriação no plano maior e uma cocriação no plano menor. Mas somente Deus é o Criador. Ele, de fato, é o responsável pela vida. Ele cria. Então, nós temos que os seus filhos, quanto mais evoluídos, mais cocriam. E para cocriar, eles lançam mão desse fluido cósmico universal, desse hausto divino. A cocriação em plano maior quer dizer que os grandes devas da mitologia hindu, os arcanjos da católica e assim por diante, são os espíritos de grande poder mental, de grande evolução espiritual e que tomam desse fluido cósmico universal, do pensamento de Deus, enfim, do plasma divino, e são capazes de co-criar. Então, lembrando sempre e ressaltando que só Deus tem a capacidade de criar. Tudo mais é cocriação. Bem, como o Rodrigo já havia adiantado, no capítulo 6 de A Gênese, nós temos uma frase muito importante de Galileu, recebida pelo médium Camille Flammarion. E essa mensagem, ela vale a pena ser estudada, refletida, porque de fato tem inúmeras elucidações sobre a criação do universo e sobre as tarefas que nós realizamos aqui. Revestida de leis e do impulso inicial, inerente à sua própria formação, a matéria cósmica primitiva é o nome que ele dá ao fluido cósmico universal, ou plasma divino, ou hausto do Criador. Então, o Galileu chama de matéria cósmica primitiva. Se vocês quiserem, qualquer uma dessas definições está correta. Então, a matéria cósmica primitiva deu sucessivamente nascimento a turbilhões, a aglomerações desse fluido difuso, a acumulações de matéria nebulosa que se dividiram elas mesmas e se modificaram ao infinito para dar à luz nas regiões incomensuráveis da extensão
diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. O que nós estamos vendo nesse trecho é muito sugestivo, porque foi no século XIX que essa mensagem foi dada e colocada em 1868 pelo codificador no livro A Gênese. E vejam bem, ele está dizendo que existem, né, vários centros de força. E essas forças, né, se modificam para dar à luz, então, essas criações que podem ser simultâneas ou sucessivas. Guardemos bem essas expressões, porque elas vão estar de acordo com as teorias propostas nos dias de hoje. O universo inflacionário do Andrei Linde é uma dessas teorias importantes, a dos multiversos, quer dizer, não existe só um universo. E ele pertenceu ao Instituto Lebedev de Física da Rússia e está radicado atualmente nos Estados Unidos, em Palo Alto. E a sua teoria é revolucionária, porque ele propõe a expansão inflacionária do universo. O que isso quer dizer? Parece uma coisa assim, surrealista, mas vocês vão ver que ela contém assim, muito bom senso na apresentação. É o seguinte, ele diz que existem no universo afora densidades e temperaturas variáveis para determinadas regiões e que há um momento em que esta temperatura e essa densidade atingem o seu valor máximo. A partir daí, explode um universo bolha. E depois que explode esse universo, segue as leis do Big Bang. Quer dizer, vai se desenvolver com suas próprias leis físicas. E o interessante é que existem universos bolhas que já se explodiram, já não existem mais, e existem outros que estão surgindo, e existem outros ainda que vão surgir. Então ele diz que a criação é infinita, né? E que em vários pontos daquilo que nós consideramos universo, na verdade, são vários universos, são multiversos, porque eles se concretizam a partir de um determinado momento em que a matéria, ou não poderíamos dizer matéria, mas o que quer que seja que faz parte dessa região, atinge então a sua densidade máxima. Bem, o universo inflacionário nos diz então que no passado já houve universos bolhas, já houve, mas eles se apagaram, deixaram de existir. A região em que vivemos, nós, né, atualmente, é apenas uma das regiões transformadas em universo bolha. Então, nós pertencemos a um universo que se formou a partir de um instante que esta região atingiu a sua densidade máxima e deu origem a um Big Bang, ou origem a um universo
outra. Cada Big Bang cria um universo com leis próprias. Então, se nós quisermos viajar, por exemplo, para um outro universo, nós vamos conhecer o quê? As leis nas quais esse universo está fundamentado. Então, cada universo tem suas leis próprias. Agora, imaginemos isso multiplicado ao infinito. Não dá para a gente realmente abarcar, né, a grandeza do que seja os múltiplos universos. E cada um com as suas leis, sendo que a criação é infinita. Uma vez, o Chico Xavier descreveu um passeio que Emmanuel fez com ele, né, simulado, né, no mundo espiritual, em que ele estava praticamente como um observador privilegiado, vendo, né, passar as galáxias, as nebulosas, os mundos, né? Então ele disse assim que ficou tão impressionado e que ele ficou tão impactado que ele pedia mentalmente, pelo amor de Deus, para voltar ao normal. Essa descrição dele é muito importante, porque realmente é assim alucinante o que nós poderíamos imaginar, né, do que acontece no universo. E ele teve a oportunidade de fazer um test drive. Mas quando ele fez o test drive, ele quis voltar correndo e disse, pelo amor de Deus, me dê um café. Voltou falando assim. Então, veja bem, a região em que nós vivemos é apenas uma dessas regiões que formou o seu universo hoje, né? Então, esse processo é eterno de expansão universal. Essa é uma teoria de Andrei Linde e que está ganhando corpo, porque vocês sabem, enquanto que a física não prova os fundamentos da teoria, não existe possibilidade de a gente dizer está resolvido, né? Mas é uma teoria que está muito dentro daquilo que a mensagem do Galileu nos trouxe. Porque a criação é infinita e a criação pertence a Deus e ele transfere para os seus filhos mais adiantados a possibilidade de co-criar justamente tomando do seu fluido nervoso universal, né? Então, o pai aproveita os seus filhos mais adiantados para as grandes criações ou co-criações. Então, nós podemos imaginar também por que se multiplicam essas maravilhas, né, que nós vemos. Então, a nosso Senhor Jesus Cristo foi concedida a nebulosa, uma parte da nebulosa solar, que se desprendeu do Sol e foi transferido para as mãos de Jesus, que arquitetou, cinzelou e construiu o nosso planeta ao seu talento, à sua vontade. Então nós já podemos ver a qualidade, a extensão, a grandeza da mente de nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente não há como comparar. E é por isso que Chico sempre se referia a ele como nosso Senhor Jesus Cristo. Raras vezes ele pronunciava de forma diferente, dada a reverência e a sua profunda convicção de que Jesus está muito além do que a nossa pobre capacidade tem condições de abarcar. Ele está muito além. Então, para o Andrei Linde, a inflação
jamais acaba. Quer dizer, o surgimento de universos bolha jamais acaba. Estão sempre vindo à tona. Não deu para fazer uma imagem computadorizada daquilo que o Andrei Linde coloca, mas valeria a pena vocês procurarem. É uma teoria linda e está muito de acordo com aquilo que o Galileu trouxe. É assim, nessa computadorização que ele fez, o universo está assim, quase nanísco, bem nanísco, ainda não formado, hoje já está bem adiantado, o outro bem adiantado, e assim você vê umas espículas, né? E tudo aquilo é um universo, né? Uma coisa espantosa, na verdade. Bem, então nós queríamos ressaltar a mensagem do Galileu, dada no século XIX, que os vários centros de criação, diz ele, são simultâneas e sucessivas. Quer dizer, podem os universos bolha surgirem juntos, por que não? Mas podem adiantar ou já se esfacelar antes da existência do nosso. Então, essa questão dos multiversos é muito interessante. O Galileu também usa uma expressão, diz assim, o universo nasceu criança. Certamente ele está se referindo ao nosso, né? E é interessante porque os astrofísicos e os físicos utilizam muito o nome universos bebês, quando os universos estão se iniciando, estão começando, né? Então, essa também é uma aproximação muito interessante da mensagem do Espírito com o progresso da ciência. Então, aqueles que estão interessados em ler a mensagem toda do Galileu está no capítulo 6 de A Gênese. Bem, André Luiz também fala no capítulo 1 de Evolução em Dois Mundos que existem regiões do universo que atingem o ponto de densidade máxima. Ele também se refere ao mesmo fenômeno. Mas atingem o ponto de densidade máxima sob o comando do pensamento divino. Então, há um controle geral, né, e absoluto da mente do Criador sobre a criação. Há um controle absoluto. E nenhum universo bolha vai começar sem que aquela região tenha recebido por parte do Criador um estímulo, né? Que André Luiz se refere à densidade máxima que é atingida por aquele ponto, por aquela região, mas sob o comando do pensamento divino. Então vocês já podem ver aí, né, o perfeito entrosamento entre o que Allan Kardec nos traz em A Gênese e o que André Luiz e Chico Xavier nos trazem em 1958 com o livro Evolução em Dois Mundos. Há uma perfeita coerência na informação, quer dizer, na revelação. Bem, existem atualmente 5 teorias das supercordas, mais ou menos, né? Essa teoria, ela nos fala que existe um grande número de novas partículas que nós não conhecemos ainda, e de novas dimensões, e também nova forma de matéria. Essa nova forma de matéria que nós desconhecemos, pela teoria da supercorda, ela tem uma relação muito estreita com a gravidade.
diz a teoria, e é verdade. Mas eles não sabem definir que tipo de matéria é. Pois bem, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, diz, claro, sob o impacto da revelação do mundo espiritual, que o fluido cósmico universal que dá as propriedades da gravitação. Então, vejam o encadeamento do que nós estamos tendo aí. Quer dizer, a ciência, quero ressaltar que a teoria das superforças, nenhuma delas ainda encontrou um respaldo científico completo. No entanto, elas estão sendo trabalhadas por cérebros de alto gabarito, né? De muita matemática, de muita física. Quer dizer, eles falam de coisas, por exemplo, não tem condições alguma de alcançar na parte da física e da matemática. No entanto, a teoria em si e os seus esquemas é possível acompanhar, né? Por exemplo, não é difícil entender o que eles estão propondo. Estão propondo que existe uma gama imensa de novas partículas desconhecidas da humanidade, dos seres humanos. Estão propondo que existem novas dimensões. São 11 dimensões propostas, mais 2 que nós temos aqui, né, na Terra, da tridimensão. Então, essas diferentes dimensões, né, que eles estão propondo, já nos diria que, ao entrarmos em dimensões diferentes, nós vamos ter partículas diferentes, nós vamos ter matérias diferentes. Ora, quem lê a coleção de André Luiz vê isso o tempo inteiro. Quer dizer, espíritos de alta hierarquia que descem para as regiões trevosas não são vistos. Então, não são nem sequer suspeitados da sua presença. Então, vejam bem, nós vamos colher frutos. Não demora muito, quer dizer, se a gente aderir à paz, essa é uma condição sine qua non. Se a gente aderir à paz e não houver guerra, nós vamos ter um avanço impressionante em todos os ramos da ciência. Todos. Indistintamente. E certamente nós vamos ter condições de chegar a conclusões sobre não apenas o universo inflacionário, mas também sobre as teorias da superforça. Este laboratório, o CERN, o Centro de Energias, de Altas Energias da Europa, que está trabalhando com o vazio ou com o nada, né? E agora a física só trabalha com o nada, né? Então, mas o vácuo não tem nada. Tem, está cheio de coisa lá. Mas é interessante, porque quem disse isso estava no século XIX, disse Allan Kardec. Você pensa que existe vazio? Não há vazio. É só lermos, né, da 32, 30 em diante, do Livro dos Espíritos, tem coisa lá para chuchu. Basta reler. Então, lá está escrito que o vazio não existe. O vácuo está cheio de matéria, está cheio de partículas. Pois bem, não mais que de repente, na Suíça, em Genebra e na França, porque esse grande centro de pesquisa está entre esses 2 países, na fronteira dos 2 países, né? E recebe físicos, matemáticos, cientistas do mundo inteiro, tá?
que eles estão pesquisando? O bóson de Higgs, né? Que é algo assim ficcional, né? Uma partícula que supõe-se que existe e até agora não conseguimos entrar em contato com ela, né? Então, mas não apenas o bóson de Higgs vai aparecer se as experiências derem certo, mas vai aparecer uma família, olha o que vai aparecer, uma família de partículas não suspeitadas, que não são detectadas pela nossa aparelhagem. Vamos torcer. Chama-se supersimetria. Quer dizer, você chega a detectar várias famílias de partículas que você não conhece. E aí, quem disse que nós não vamos poder estudar o perispírito, a sua constituição, a constituição de nosso lar, a constituição da cidade que ninguém vê, né? Quem sabe vamos conseguir detectar o que tem em Marte, o que tem em Júpiter, em Saturno. Quem poderá dizer que isso não será possível, né? São famílias de partículas que desconhecemos, mas quem sabe, né? A porta está aí sendo aberta para a gente conhecer tudo isso. Olá, amigos, amigas, internautas. Vamos dar continuidade ao que a doutora Marlene estava expondo sobre o fluido cósmico. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz taxativamente: toda matéria é energia tornada visível, e toda energia, originariamente, é força divina, da qual nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar. Porque o bem de todos é o eterno princípio. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável a nascer-lhe da própria alma, o seu pensamento contínuo. O pensamento seria, então, um subproduto do fluido cósmico, de modo que, através dele, nós podemos fazer o que diz André Luiz, co-criar em plano menor. Conclui, então, André Luiz, que a criatura assimilaria a força emanante do Criador, esparsa em todo o cosmos, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesmo. Então, o que seria esse fluido vivo, o pensamento? A matéria mental de fundamental importância para o entendimento do homem e dos seus canais de comunicação com os outros seres do universo, com o seu Criador e com a sua própria essência divina. Obrigado, meus amigos. Era isso que nós queríamos complementar para que vocês tivessem um conjunto desta aula muito bem explicada pela doutora. Obrigado, saúde e paz e até o próximo encontro.